Tudo bem? Estamos de volta aqui mais um episódio, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso ensino. O título desse episódio é O que é o ensino? Mas veja só, antes de nós respondermos essa pergunta, o que é o ensino, eu preciso apresentar para você duas palavras muito importantes. Quais são essas duas palavras importantes no processo ensino-aprendizagem? É a pedagogia e didática, ok? Eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras por aí, né? Pedagogia e didática, e eu quero tentar, assim, rapidamente conceituar cada uma delas. Vamos lá. A pedagogia, ela se ocupa com o estudo da educação num todo, tá? Ela se dedica em conhecer o processo de ensino e da aprendizagem. Então, esse é o objetivo da pedagogia, né? Ela se dedica nesse processo de ensino e também da aprendizagem do próprio aluno, certo? Ela quer ver como ela trata, né, de todo o conjunto de conhecimento sobre educação nesse contexto ensino-aprendizagem. Então, tudo que está envolvido no processo ensino-aprendizagem do aluno, a pedagogia se ocupa, se preocupa. Já a didática, ela trata exclusivamente da arte de transmitir conhecimento. Lembra que eu falei que ensinar é uma arte? Então a didática, ela se preocupa de como usar essa arte, né? Ela pensa na utilização das técnicas de ensinar e também de educar. Essa é a maior ocupação da didática. A didática, então, ela é uma parte, ela é um ramo da pedagogia que tem como foco utilizar métodos. Aí a gente começa a falar agora, né? A palavra método começa a aparecer, né? Ela tem como finalidade utilizar métodos para tornar o ensino do professor e a aprendizagem do aluno ainda mais eficiente. Então veja, a didática, ela pensa em como ajudar o professor no preparo das suas aulas, das suas atividades, das suas técnicas, dos seus métodos, né? Então, ajudando o professor ali a implementar a sua aula, ao mesmo tempo que se preocupa nessas técnicas de fazer o aluno aprender. Então, quando você for preparar uma aula, você tem que pensar didaticamente, pensar como eu vou preparar uma aula que facilite o teu ensinamento, como que eu vou preparar uma aula que facilite as dinâmicas, os exercícios de fixação, ao mesmo tempo pensando como que o aluno aprende. Daí a importância de conhecer o aluno. Daí a importância de conhecer as técnicas de ensino-aprendizagem. Porque se você conhece a forma que o aluno aprende, se você conhece como o aluno absorve mais o conteúdo, né, então você tem mais facilidade de fazer uma preparação de uma aula mais eficaz. Olha que bacana. A pergunta inicial é: o que é o ensino? Bom, se formos considerar o que eu acabei de falar sobre a pedagogia e especificamente sobre a didática, nós vamos poder responder facilmente essa pergunta: o que é o ensino? Eu quero te dizer antes o que não é ensino, tá? Ensinar não é apenas transmitir conhecimento. Peraí, Pedro, mas você falou que tem que ter conhecimento aprofundado, um acervo intelectual profundo, né? Verdade. É isso tudo aí. O professor tem que desenvolver a sua parte intelectual, tem que conhecer a fundo a disciplina que vai ensinar, tem que conhecer o conteúdo bíblico, um pouquinho de teologia, um pouquinho de história, política, geografia, né? Para ensinar todo aquele contexto ali da disciplina do dia, da matéria do dia. Isso sem sombra de dúvida. Mas ensinar não é apenas transmitir conhecimento, né? Mas é promover a aprendizagem por parte do aluno. Se você dá todo esse conteúdo, se você despeja, vamos dizer assim, informações, conteúdos, e passando bastante matéria, é até muito bom isso, né? Mas se o aluno não absorve nada, então não houve aprendizado. Então, assim, ensinar é despertar o aluno a aprender, é motivar o aluno, é instruir a mente do aluno, né? E também, em seguida, dirigir a sua mente, né, no processo de aprendizado, gerando dele uma mudança de comportamento. Até porque só há aprendizado se tiver mudança de comportamento, né? Se o aluno ouve a disciplina, se o aluno absorve informações e não tem mudança de comportamento, então não podemos dizer que houve aprendizado. Portanto, é cada vez mais necessário que nós, professores, né, venhamos a conhecer e dominar essa arte de ensinar. Ora, se ensinar não é só passar conteúdo, se ensinar não é só falar
da matéria do dia, que também é importante, né? Mas se ensinar é promover a mudança no aluno, né? É despertar e motivar nele essa necessidade, o que a gente entende que o professor tem que fazer? Ele tem que conhecer a arte de ensinar, certo? Nunca podemos esquecer, nunca, espero que você não esqueça disso. Lembra da parábola, né, do semeador? Que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, não foi isso? Quando o semeador saiu a semear, observe que ele, ao lançar a semente, você vai perceber que a semente era a mesma, certo? Não foi isso? Ele lança a semente, enfia a mão na sacola dele lá, né? E pega a semente e joga. Observa que a semente era a mesma, mas o solo não era o mesmo. Cada semente caiu em um lugar diferente. E você pensa que não é assim quando estamos dando aula na escola dominical? Nós estamos lançando a semente. Nós estamos semeando a boa semente no coração daqueles jovens, dos seus alunos. Só que cada aluno é um solo diferente. Cada aluno é um tipo de solo. E para cada tipo de solo, você precisa trabalhar antes. Tem solo que você precisa trabalhar também antes de semear a semente, porque vai morrer, com certeza vai morrer se você não tratar do solo, se não adubar o solo, né? Então nós, professores, precisamos então agora, ao preparar uma aula, enxergar os nossos alunos. Quando você focar no aluno, na aprendizagem que ele vai ter e perceber que cada aluno é um solo diferente, você precisa trabalhar esse solo. Daí não dá para dar uma aula simplesmente chegando na frente da turma, abrir a lição ou abrir a Bíblia e falar. Precisamos conhecer os nossos alunos, ok? Note que eu estou falando de professor de escola bíblica, que lida com seus alunos corriqueiramente, né? Pelo menos todos os domingos ou de 15 em 15 dias, se ele revezar com algum parceiro na sala de aula, né? Então, uns aprendem mais fácil, outro aprende de forma mais difícil, um tem mais facilidade de absorver, outro tem menos, né? Um aluno aprende ouvindo, o outro aluno aprende praticando, um aluno aprende fazendo, que é praticando, é a mesma coisa. Enfim, cada aluno aprende de um jeito. Quando eu domino essas técnicas, quando eu domino a metodologia, quando eu conheço essa metodologia, eu preciso então aplicar isso. Agora eu vou mostrar mais para frente essa importância, né? Por quê? Porque quando eu conheço a metodologia, eu vou aplicar a metodologia numa turma heterogênea. Não são todos, né? Não há homogeneidade na sala. É uma sala heterogênea, pessoas, cada um pensa de um jeito, age de um jeito, aprende de um jeito, como eu tenho reforçado aqui. Então agora eu vou usar métodos que atinja todo esse grupo de pessoas. Então, de cara, antes, sem falar ainda do que é método, né, já deu para perceber que eu preciso pensar num todo com características individuais. Isso é muito importante. Você vai precisar preparar bem a terra antes de semear a semente, tá? Então esse é o nosso desafio, né? Nosso grande desafio está em como atingir variados tipos de solo em um único lugar na sala de aula. Imagina, você vai semear a semente, você vai semear o conteúdo aplicado que você preparou para aquele dia, né? Em vários tipos de solo num lugar só, que é a própria sala de aula. Nós podemos concluir que não tem ensino sem propósito. Se nós ensinarmos sem propósito, são palavras jogadas ao vento. São folhas que o vento leva para um lado e para o outro. E nós não queremos isso. E nem podemos fazer isso, ainda por se tratar do ensino bíblico. Todo ensino precisa ter um propósito, né? E o primeiro dele, né, é ajudar o aluno a pensar. A gente sempre diz para as crianças que eles precisam aprender a pensar, né? Mas temos o hábito de dizer, faça isso, faça aquilo, né? Isso pode, isso não pode. A gente está sempre delimitando e dizendo assim, o que é ou não para fazer. Mas eu acredito que o maior desafio nosso, quanto professor, é ajudar cada aluno. Não só aluno jovem da escola bíblica, né? Mas os irmãos, quando você está dando algum ensino. Nesse ensino precisa ter em mente o que eu quero ensinar, qual é o propósito desse ensino. É como? Ensinar a pensar. Ensinar, né? Ajudá-lo a aprender e colocar em prática também o que ele aprendeu. Então isso é muito fundamental, né? Eu vejo você então no próximo episódio. Fique com Deus e até lá. Te espero lá, hein? Um abraço.